Militares e pensionistas vão receber menos de 30%? Vamos ver o que diz um parecer da Conjur, do Ministério da Defesa. Pode rodar a vinheta aí? Olá, bem-vindos de volta. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, inscreva-se já, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo e comentem. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe sempre no nosso site, onde estão as nossas informações, augustoleitãoadvocacia.com.br, e nas nossas redes sociais. Nós temos a fanpage do Facebook e temos o meu Instagram, @AugustoLeitão. E faça tudo isso que eu pedi para que o YouTube entenda como relevante o nosso conteúdo, como relevantes os nossos vídeos, e continue entregando eles sempre para você e para mais e mais pessoas. E não esqueça, quinta-feira, dia 14 de maio, às 21 horas, a nossa live. É um momento que nós temos para conversar, trocar algumas informações, debater os vídeos da semana, pois foram vários vídeos novamente essa semana. Trataremos aí de 30% de mínimo legal, trataremos da acumulação de adicionais de compensação por disponibilidade adicional por tempo de serviço, trataremos de empréstimos consignados, decretos, decisões judiciais e outros temas relacionados às consignações. Então não esqueça, quinta-feira, 14 de maio, às 21 horas, a nossa live. Eu sou Augusto Leitão, trabalho essencialmente com direito militar, algumas outras demandas, e vamos ver aqui o tema de hoje. Bom, senhores, eu trouxe aqui mais um contra-cheque de uma pensionista do Exército que está recebendo menos de 30%. Nós vemos aqui que ela tem o seu adicional por tempo de serviço, o adicional de habilitação, o adicional militar, ela recebe soldo, a pensão dela é toda com base no soldo de primeiro-tenente, ela tem alguns empréstimos, nós estamos vendo aqui, e o valor que ela recebe bruto é de R$ 13.604,25. Entretanto, o valor que ela recebe líquido é de R$ 3.678,05. Vejam que esse aqui é o contra-cheque já do mês de abril. E, de acordo com esse contra-cheque, ela está recebendo 27,03%, ou seja, menos de 30% do que está previsto lá no artigo 14, parágrafo 3º da medida provisória 2215. Bom, como eu disse aos senhores, é o contra-cheque de abril, já está implementada aqui a contribuição para a pensão militar, vocês podem ver aqui. Essa pensionista encaminhou um e-mail para a CIP3 do Exército Brasileiro, lá de Porto Alegre, e ela foi informada, em resposta, que passaria mesmo a receber menos do que os 30% da pensão militar, pois ela já tinha os seus rendimentos muito comprometidos quando foi implementada a contribuição para a pensão militar, e ela acabou ficando com menos de 30%. Essa foi a resposta que o Exército deu para ela. Esse já é o segundo e-mail com uma justificativa parecida. O primeiro e-mail que nós tivemos tratava exatamente do artigo 14, parágrafo 3º, dizendo que as pensionistas não tinham direito. Esse não diz isso, esse traz uma outra justificativa, e é o que nos leva depois ao parecer número 23, que nós vamos analisar tudo nesse vídeo aqui. Senhora fulana, boa tarde. A senhora irá ficar recebendo os valores que lhe são de direito, pois os empréstimos foram realizados antes da implantação do desconto da pensão. Os descontos implantados permanecerão sendo descontados da senhora. Não existe impedimento para que a senhora possa receber menos de 30%. Existe impedimento, sim, para que a senhora consiga realizar um novo empréstimo, já que a senhora hoje está recebendo menos de 30%. Vejam que este e-mail, diferente daquele primeiro e-mail trazido no outro canal, e que eu mencionei no meu último vídeo, ele não traz a impossibilidade da pensionista receber, porque não está expresso lá no artigo 14, parágrafo 3º. Traz uma outra justificativa. Ele diz que os empréstimos foram realizados antes e que, como houve uma lei posterior, uma lei superveniente, ela vai então receber menos de 30% e é isso. Uma das pensionistas que teve a resposta do Exército me encaminhou o parecer número 23, que ela disse que recebeu do próprio Exército, e o parecer 23 de 2020, ele é um parecer da Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa, da Conjur MD.
Então, estou fazendo aqui só uma ressalva, que eu não recebi este parecer diretamente do Exército, certo? Mas eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos muito importantes e muito sensíveis e que com certeza interessam tanto a pensionistas como aos militares. Esse parecer ele foi publicado no meio do mês de janeiro de 2020, tratando sobre vários aspectos da Lei 13.954, como seria implementada em folha de pagamento as contribuições, a partir de que mês poderia ser descontada, tratou de tempo de serviço, tratou de anistiados políticos, se eles contribuiriam ou não com a contribuição para a pensão militar, tratou de uma série de aspectos em que havia dúvida sobre a forma que isso seria implementado. Quero lembrar aos senhores que a consultoria jurídica do Ministério da Defesa, a Conjur MD, ela é um órgão consultivo e que ela não obriga diretamente as três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, a menos que haja uma determinação do Ministro da Defesa, ou que esse parecer seja assinado pelo Ministro, ou que haja um despacho do próprio Ministro da Defesa vinculando toda a administração pública federal, no caso, as três forças. De qualquer maneira, esse parecer traz dois argumentos que são desfavoráveis às pensionistas e também aos militares. O primeiro é sobre a literalidade do artigo 14, parágrafo 3º, que diz que as pensionistas não estão ali mencionadas contra tudo que já existe hoje, contra portaria do próprio Exército, instruções normativas de outras forças, contra decisões judiciais, contra julgado na Turma Nacional de Uniformização, que são muitos julgados e que foram padronizados no âmbito da Justiça Federal. Esse parecer se apegou, em um primeiro momento, na literalidade. Vamos ver o que ele diz? Item 57. Veja como dispõe o artigo 14. Aí tem a transcrição do artigo 14 e diz assim: na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a 30% da sua remuneração. Aí ele diz: desse modo, afasta-se a pensionista desse exame, já que está escrito apenas o militar. Feita essa ressalva, tem-se que a solução da dúvida em tela repousa também sobre a garantia constitucional expressa no inciso 36 do artigo 5º da Constituição Federal, que protege o direito adquirido, mas também protege o ato jurídico perfeito. Então, primeiro, ele afasta pela literalidade a aplicação dos 30% às pensionistas, mas ele traz um argumento novo e ele diz também que os contratos de empréstimos consignados realizados, eles não podem ser afetados por uma lei posterior, por estarem amparados pelo ato jurídico perfeito que está previsto na Constituição Federal e não em uma lei. Para justificar esse posicionamento, ele traz um julgado avulso que envolve a Caixa Econômica Federal e um contrato de depósito que ela não poderia ser afetada, a Caixa não poderia ser prejudicada por uma lei posterior que trataria disso. Ocorre que nesse contrato, a lei posterior afeta diretamente o contrato da Caixa Econômica Federal, o contrato de depósito, o que não é o caso aqui. Se as três Forças Armadas resolvessem aplicar à risca o parecer 23 de 2020, nós teríamos como prejudicados as pensionistas, mas também os militares, porque a questão do ato jurídico perfeito afetaria não só as pensionistas, mas também os militares. Vamos ver aqui o que ele diz? Item 62. Portanto, na eventualidade da majoração da alíquota da contribuição para a pensão militar promovida pela Lei 13.954, somada a outros prévios descontos obrigatórios ou autorizados, vir a comprometer mais de 70% da remuneração ou proventos do militar, fazendo com que esse militar acabe a receber uma quantia inferior a 30% de sua remuneração ou proventos, deve a administração castrense, em nome da garantia constitucional do ato jurídico perfeito, admitir temporariamente a suspensão do limite previsto no parágrafo 3º do artigo 14 da medida provisória 2215-10 de 2001, ajustando a margem consignável para descontos autorizados dos militares conforme a resolução dos seus negócios jurídicos. Essa conclusão deve-se ao fato de uma garantia constitucional ter precedência hierárquica sobre uma regra legal. Sobre a questão de um princípio constitucional ser superior a uma norma legal, não há dúvida. O problema é o contexto que isso está sendo feito. Por exemplo, ali diz que isso está sendo feito dessa forma porque os contratos foram feitos antes da Lei 13.954 e, por conta do ato jurídico perfeito, não poderiam ser afetados por ela. Ok, a Lei 13.954 ela é posterior aos contratos de empréstimos consignados que foram assinados e firmados
com inúmeros militares e inúmeras pensionistas. Mas a medida provisória 2215, que ela é de 2001 e tem força de lei, apesar de ser uma medida provisória, ela é muito anterior aos contratos bancários. E é lá na medida provisória que está previsto o mínimo de 30%. É lá na medida provisória que estão previstos os descontos autorizados e descontos obrigatórios, e é lá na medida provisória que está previsto que quando houver descontos obrigatórios e autorizados, os descontos obrigatórios terão preferência sobre os autorizados. Então, como ninguém pode alegar o desconhecimento da lei, e no caso da medida provisória que tem força de lei, o banco, ao assinar um contrato bancário com pensionistas e militares, ele sabia da existência da medida provisória e ele sabia que isso poderia acontecer. Ou seja, estava expresso que quando houvessem novos descontos obrigatórios, deveria ser mantido os 30% e afastados os descontos autorizados. Então nós temos aqui um caso exatamente desse. Um novo desconto obrigatório, que é a contribuição para a pensão militar. Temos uns descontos autorizados, que são, nesse caso aqui, os empréstimos consignados, que devem ser afastados para manter os 30% previstos lá no artigo 14, parágrafo 3º. Quanto ao fato do ato jurídico perfeito estar previsto na Constituição Federal e os 30% estarem previstos em uma medida provisória que tem força de lei e é hierarquicamente inferior à Constituição, eu vou trazer dois argumentos aqui. Primeiro, vou falar de mínimo existencial e dignidade da pessoa humana, que são valores constitucionais, a dignidade da pessoa humana tão importante que está prevista no artigo 1º da nossa Constituição. E o mínimo existencial, que é justamente o mínimo que aquela pessoa precisa receber para existir. E ao contrário de nós, administrados, cidadãos, que podemos fazer tudo aquilo que a lei não veda, a administração pública, ao contrário, ela só pode fazer aquilo que a lei lhe permite. Ou seja, ela está presa ao princípio da legalidade e a administração pública se aplica o artigo 14, parágrafo 3º da medida provisória. E o princípio da legalidade está previsto também na nossa Constituição, lá no artigo 37 caput. Então eu trouxe dois argumentos constitucionais para mostrar que não pode ser aplicado o ato jurídico perfeito para afastar uma norma a que a administração está sujeita. Como eu disse antes, a menos que um parecer da CONJUR, Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa, tenha um despacho assinado pelo Ministro da Defesa que vincule a administração toda, as forças não estão vinculadas a ele. Muitas vezes, nesses pareceres, há apenas recomendações. Outras vezes, há respostas a consultas feitas pelo Exército, Marinha ou Aeronáutica. Então, apesar de não sabermos que todas as forças estão aplicando o parecer número 23, parece que o Exército, sim, está aplicando. Vamos ver de novo a frase do e-mail que remete diretamente ao ato jurídico perfeito? A senhora irá ficar recebendo os valores que lhe são de direito, pois os empréstimos foram realizados antes da implantação dos descontos de pensão. Isso remete a essa tese de ato jurídico perfeito que não pode ser modificado por uma lei posterior. Por ora, vamos ver como isso se desenrola. Sei também de pensionistas que tiveram o mínimo respeitado e empréstimos que caíram para estoque, e sei de pensionistas que estão recebendo menos de 30%, que foram ao Exército, e o Exército disse que havia erro que eles iriam consertar na folha de pagamento do mês seguinte. De qualquer forma, quem se sentir prejudicado, entendo que deva verificar as informações, fazer um requerimento administrativo se for o caso, e se nada resolver, aí sim procurar o Poder Judiciário. Então, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, inscreva-se já nesse canal, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo e comentem, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe no nosso site, onde nós temos os conteúdos escritos e todas as informações que você precisa, augustoleitomadvocacia.com.br, e passe também nas nossas redes sociais. Nós temos a nossa fanpage no Facebook e o meu Instagram, @AugustoLeitão. E faça tudo isso que eu pedi para que o YouTube entenda como relevante o nosso conteúdo, como relevantes os nossos vídeos e continue entregando ele para você e para mais e mais pessoas, para que mais gente fique sabendo. Ah, e não esqueça, quinta-feira, dia 14 de maio, a nossa live. Quinta-feira, 14 de maio, às 21 horas, a nossa live aqui no canal. É um dia que nós reservamos para conversar com vocês ao vivo, para trocarmos algumas experiências, sem a preocupação com cortes ou edição. Falaremos aí dos 30% como mínimo legal, falaremos de 70%, 65% como mínimo legal, falaremos de um novo parecer da CONJUR, que tenta flexibilizar esses 30%
que os militares e pensionistas podem receber. Tivemos muitos vídeos essa semana, então vai ser na quinta-feira, dia 14 de maio, às 21 horas, a nossa live. Um abraço a todos, fiquem com Deus, quem puder, fique em casa.